Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo num material denso, bem provocador. É um livro chamado A Guerra pela Mente, A Falsificação da História, volume 2. A nossa missão aqui é desvendar os argumentos centrais do autor. E a ideia principal, assim, já de cara, é radical. Ele defende que a história não é um registro do passado, é uma arma construída de propósito para programar a nossa obediência e controlar o futuro. Para prender a atenção, ele usa uma metáfora forte. A nossa realidade é uma prisão perceptual, e este segundo volume não seria uma chave, mas sim um martelo para quebrar tudo. É uma imagem muito poderosa. E, para guiar nossa análise, acho que a gente pode focar em 3 perguntas que o próprio texto levanta, sabem? Perfeito. Quais seriam? Primeira, quem são os arquitetos desse controle? Segunda, qual é a ideologia, a filosofia que move essa gente? E, por fim, quais os mecanismos que eles usam para colocar isso em prática? Ótimo. Então vamos começar pelo começo. A base de tudo, segundo o livro, é que a história é a maior ferramenta de controle que existe. Mas como assim? Não é só sobre mentir datas, né? Não, de jeito nenhum. A alegação é muito mais profunda. Não se trata de erros ou omissões, mas de uma reescrita constante, ativa, do passado. Uma reescrita? Sim, para servir a uma agenda de poder. O autor chama isso de método da canetada. A ideia é que quem tem o poder pode reescrever o passado para justificar a própria autoridade. Mas o ponto principal é o propósito: programar a submissão. Programar a submissão. Isso soa muito... Orquestrado. E ele dá um exemplo que está na base da nossa cultura. A história do sacrifício de Isaac, no Gênesis. Ah, claro, a história da fé de Abraão. Exato. Só que o livro reinterpreta isso de uma forma radical. Ele chama de o algoritmo original da obediência cega. Algoritmo? Sim. A mensagem que teria sido instalada na nossa cultura é: uma autoridade superior mandou você fazer algo, mesmo que seja monstruoso. Sua função é obedecer, sem questionar. Peraí. Então uma história sobre fé vira, na verdade, um software de obediência. Nossa, isso muda tudo. Precisamente. A tese é que esse tipo de narrativa destrói o pensamento crítico na raiz. E o livro compara isso com práticas mais modernas, tipo a da União Soviética, sabe? Que retocava fotos para apagar a gente como Trotsky. Sim, eles simplesmente sumiam da história. Exato. Ao apagar a pessoa do registro, você apaga ela da memória coletiva. Para as novas gerações, ela nunca existiu. O princípio é o mesmo: controlar o passado para dominar o presente. Isso me lembra de outro conceito do livro, o do historiador como arma imperial. Exato. Ele usa o caso de Flávio Joséfo. Ele não teria sido um observador neutro, mas sim um agente romano. Um espião. Quase isso. A missão dele seria criar narrativas para desmoralizar movimentos que ameaçavam Roma. O famoso mito de Massada, por exemplo. O suicídio coletivo. Pois é, o livro apresenta isso como uma criação de Joséfo, uma história para ensinar que resistir é inútil, que leva à autodestruição. Entendi. Então a história, nessa visão, é como o sistema operacional da nossa mente. É a melhor analogia. Ela roda em segundo plano, invisível. Você não pensa nela quando lê uma notícia ou vota, mas ela formata suas reações, o que você acha possível ou impossível. O livro tenta te mostrar o código-fonte desse programa. Certo. Se a história é a arma, qual é a ideologia por trás? O que motiva um plano tão de longo prazo? Então, é aqui que a parada fica realmente estranha. O livro argumenta que a elite por trás disso não é motivada por poder ou dinheiro, como a gente pensa. Não? Então pelo quê? Por uma teologia secreta, uma espécie de religião oculta. E o princípio central dessa religião seria a redenção através da transgressão. Peraí. Redenção através da transgressão? Isso. Isso não faz o menor sentido, ao oposto de tudo. Exato. A ideia é que, para ser santo, você precisa pecar. Como assim? É. Dentro da lógica do livro, faz. Ele diz que a raiz disso vem de um movimento místico do século XVII, o sabatianismo. Sabatianismo. Isso. A ideia central é chocante.
O mundo está tão mergulhado no mal que boas ações não adiantam mais. O único jeito de purificar tudo seria mergulhar de cabeça na impureza, levar o pecado ao extremo para quebrar o sistema e forçar a redenção. Quer dizer que o pecado vira um ato sagrado? Exatamente. A transgressão vira um ato de fé. E isso explicaria, na visão do autor, por que figuras de poder poderiam se envolver em atos que, pra gente, parecem depravados. Não seria hipocrisia? Seria um ritual religioso. O que a gente vê como corrupção, para eles, seria um ato de devoção dentro de uma lógica moral totalmente invertida. Uau! E o livro dá exemplos de como isso aparece no mundo real? Sim, através do que ele chama de ritual da dor. Um exemplo é o capirote, aquele chapéu pontudo usado na Semana Santa na Espanha. Sim, eu sei qual é. A origem dele, segundo o livro, é que era um símbolo de humilhação forçado pela Inquisição. Mas com o tempo, as irmandades se apropriaram dele, transformaram um símbolo de punição num de penitência voluntária. A dor foi reembalada como algo virtuoso. Nossa, que inversão! Ele está dizendo que o código por trás do ritual é normalizar o sofrimento como algo bom. Pois é, e ele conecta isso com outros rituais, como o da Ashura no islamismo xiita, que envolve autoflagelação. O modelo seria o mesmo: dor, punição, sangue. E qual o objetivo disso? Condicionar a mente das pessoas a aceitar o sofrimento, torná-las receptivas ao caos que seria imposto. E aí o livro vai mais longe. Ele chega a reinterpretar grandes traulas, como o Holocausto, como rituais de sacrifício em massa. Uma dor em escala global que, segundo essa doutrina, seria necessária para justificar a criação do Estado de Israel. Reinterpretar uma tragédia dessa magnitude como um ritual é uma visão extremamente radical. Mas isso leva à pergunta principal. Se essa é a arma e a ideologia, quem são esses arquitetos? O livro dá um nome para eles. Dá. O termo que ele usa é sinarquismo. Sinarquismo. Confesso que nunca ouvi falar. Então não é uma organização tipo a ONU com um prédio e... Não, de forma alguma. O livro descreve o sinarquismo como uma rede, um ecossistema de poder que opera acima de fronteiras, acima de direita e esquerda. E como essa rede seria composta? Ele detalha os componentes. Primeiro, as sociedades secretas, como maçonaria, Rosa Cruzes, a espinha dorsal ideológica. Ok, a parte, digamos, filosófica. Isso. Segundo, as dinastias financeiras, tipo os Rothschilds, que seriam o braço financeiro, capazes de criar caos econômico. Terceiro, as academias de elite, Oxford, Cambridge, que seriam os laboratórios de ideias. E, por fim, Quem mais? a antiga nobreza e as realezas, que seriam os guardiões da linhagem e da agenda de longo prazo. É um ecossistema mesmo, cada parte com uma função, trabalhando em sintonia. Mas o que uniria grupos tão diferentes? Banqueiros, nobres? Qual a crença central? A cola, segundo o livro, é a doutrina do sangue real, ou sangrial. Sangue real. É. A crença esotérica de que essa elite descende de uma linhagem divina, literalmente superior ao resto da humanidade. O verdadeiro santo graal não seria um cálice, mas essa linhagem. Nossa, então eles se veem como deuses, basicamente? Exatamente. Isso lhes daria não só o direito de governar, mas o dever de recriar a humanidade, que eles veem como matéria-prima inferior. E eles comunicariam isso com símbolos ocultos, a abelha, a flor de lis. Certo. Então o livro descreve essa rede, com essa ideologia, essa crença, mas para quê? Qual o objetivo final? Onde isso tudo termina? O objetivo final, de acordo com a fonte, é uma teocracia tecnocrática. Teocracia tecnocrática. Vamos quebrar isso aí. É uma teocracia porque o poder viria do suposto direito divino deles, do sangue real. E é tecnocrática porque usaria a tecnologia para impor um controle absoluto. E como seria esse controle na prática? O livro descreve um futuro com moeda digital para controlar todas as transações, identidade digital com crédito social, vigilância total. O fim da privacidade. Total.
E no estágio final, engenharia genética para criar o que o autor chama de uma humanidade artificial, otimizada para obedecer. Uma colmeia global digital. A imagem é assustadora, porque uma colmeia significa o fim do indivíduo. Cada um é só uma função. Essa é a essência. É a essência. Um sistema perfeito, ordenado, eficiente e controlado, onde a soberania individual não existe mais. Ok, isso tudo soa muito distópico. O livro aponta para algum sinal de que a gente estaria caminhando para isso hoje? Sim, ele alega que, conforme o plano se aproxima do fim, a elite precisa sinalizar isso para os iniciados. E o principal sinal seria o ressurgimento público do culto a deusas pagãs, tipo Ísis e Íster. Mas aí não fica meio fácil ver conspiração em tudo? Qualquer show com uma estética egípcia vira prova? É uma ótima pergunta. O livro argumenta que o segredo está no contexto e na escala. Esses sinais não apareceriam em livros, mas em mega rituais disfarçados de entretenimento. Tipo o quê? Cerimônias de abertura de Olimpíadas e, principalmente, os shows do intervalo do Super Bowl. Artistas como Madonna ou Beyoncé seriam usadas, conscientemente ou não, como sumas sacerdotisas para injetar essa simbologia na mente de bilhões de pessoas. E a gente não perceberia. Ele usa a analogia de um apito de cachorro. Para a maioria, é só um show esquisito, mas para os iniciados, seria um sinal claro de que a fase final do plano começou. Uau! Ok. Vamos só recapitular a jornada que esse livro propõe. Começa com a história como arma de programação. Depois, a ideologia de redenção pelo caos. Aí, a elite por trás, o sinarquismo, que se crê divina por causa do sangue real. E o objetivo final, uma teocracia tecnológica global, uma colmeia. Se a gente conecta tudo isso, a tese central é que o mundo visível, com suas guerras e crises, é um teatro de marionetes. Exatamente. E que o verdadeiro conflito não é entre nações ou ideologias, mas entre essa percepção fabricada e a nossa soberania individual. É, sem dúvida, uma visão de mundo perturbadora. Para fechar, o autor deixa uma reflexão final que vale a pena a gente pensar. Qual seria? Ele escreve: a pergunta que fica não é mais o que está acontecendo. A pergunta agora é: conhecendo as regras do jogo e a natureza do adversário, qual será a nossa jogada? Ficamos por aqui.